Esses números não saem da minha cabeça. 8 milhões de dólares pelo Rony, 48 milhões de reais pelo Rony. Ai, mais de 1,5 milhão de salário. Jesus, Maria José. Meu Deus, nesse feriado aqui do Rio de Janeiro surgiu a notícia da madrugada de domingo para segunda de que o Rony havia aceito a proposta do Fluminense. Essa manhã foi meio conturbada para grande parte da torcida tricolor, que acha esses valores um absurdo do aceite do Rony, porque a informação que a gente tinha trazida pelo próprio presidente do clube, né? Não é por jornalista X ou Y, ou é por ação de fulano de ciclano, ou de alguém que quer dar o furo. Foi o próprio presidente que foram feitas duas propostas e o Rony não havia aceitado. O Palmeiras está tudo certo, entre Fluminense e Palmeiras, claro, vai aceitar 48 milhões para um jogador que você não quer. Mas o jogador ficou de avaliar a proposta do Fluminense e não havia dado a resposta ainda. Mas havia dado, ficou meio esquisito, mas vamos lá. Chegou a informação, trazida pelo TBT Esportes, lá de São Paulo, de que o Rony havia aceito a segunda proposta enviada pelo Fluminense. Então, uma manhã foi meio conturbada, grande parte da torcida tentando o araquiri, arrancando as cuecas pela cabeça, desesperado pelo absurdo de trazer o Rony, e a outra parte gostando. Aí precisou o Fluminense vir a público, numa nota oficial, explicar a situação e dizer para a torcida do Fluminense: calma, calabreso, calma, tricolada, fica tranquilo, o cara ainda não deu a resposta. Então vamos lá. Fluminense desmentindo aí o pessoal do furo. Fluminense informa que a situação de Rony não mudou. O clube fez uma proposta no início de janeiro, que foi acertada com o Palmeiras, mas não foi aceita de imediato pelo atleta. Ele ficou de avaliar, ficou de conversar com a família, conversar com o pai, que é o próprio empresário dele, que cuida da carreira dele, e que durante a semana ele iria avaliar o seu futuro. Ok, tinha também o desejo do Santos de contratar, os valores que o Santos estava oferecendo ao Palmeiras são os mesmos do que o Fluminense. O Palmeiras até aceitou conversar com o Santos, mesmo sendo um rival, mas o Santos entrou a situação do Neymar, do empréstimo do Neymar, a saída dele do mundo árabe, o retorno dele ao Santos, e eles acabaram desistindo do Rony. Aí ficou nessa encruzilhada. Ele está aguardando uma proposta do mundo árabe que não chega e a proposta do Fluminense que está ali na mesa. Só basta ele aceitar. Foi necessário que o Fluminense fosse às redes sociais, uma nota oficial, explicar toda a situação, que eu vou ler para você tudo que o Fluminense falou na sua nota oficial sobre o aceite ou não do Rony em jogar no Fluminense. As informações são exatamente as mesmas da última coletiva do presidente Mário Bittencourt. Ou seja, o Fluminense fez uma segunda proposta no início de janeiro. A atleta não aceitou naquele momento e ficou de avaliar. Ainda não deu a resposta. Fluminense se acertou com o Palmeiras, 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais, desde o início de janeiro. Mas a atleta não aceitou, no primeiro momento, a proposta enviada. Ele queria ganhar 50% a mais do que ele ganha no Palmeiras, na casa de 1,5 milhão. Iria o salário dele, ele ganhou, acho que 1,2 milhão, iria para 1,5 milhão ou mais. De lá para cá, isso é o Fluminense falando, de lá para cá, em nenhum momento o Fluminense fez uma nova proposta pelo atleta ou aumentou os valores. Foi a notícia que o Jorge Nicola, ou Jorge Nicola, como você preferir, publicou no seu YouTube, lá noticiou de que o Fluminense enviaria uma outra proposta com valores maiores de salário para o jogador e que o jogador tinha tudo para aceitar. O Fluminense aceitou a contraproposta do Rony e comecei a tirar dinheiro de onde não tem, e a parir um carro forte para pagar o Rony. Foi isso que o Jorge Nicola falou. Então, de lá para cá, em nenhum momento o Fluminense fez uma nova proposta pelo atleta ou aumentou valores. Isso aí já desmentindo o Jorge Nicola, ou Jorge Nicola, como você preferir. A proposta é a mesma que foi enviada no início de janeiro. Então, pelo visto, pela essa nota oficial, o Fluminense não vai aumentar os valores já oferecidos ao jogador. Não vai ter esse aumento.
Não vai ter uma terceira proposta. É a segunda, tu aceita ou não aceita, pô. É por aí que eu tô entendendo aqui. Já é alta demais, irmão. É alta demais. Aumentar qualquer valor desse aí, já oferecido pelo Fluminense, pô, essa já é absurda. Se vier uma terceira maior ainda, como o jornalista lá falou, cara, porra, pelo amor de Deus, interdita o clube. O presidente ficou maluco. As últimas informações são de que o atleta segue avaliando, junto com a família, que essa aí de São Paulo, vir para o Rio de Janeiro, e proposta enviada no início de janeiro e que deve definir seu destino ao longo da semana. A mesma resposta. Foi a mesma resposta. Ele está avaliando aquela segunda proposta do Fluminense e ainda não deu um retorno sobre a segunda proposta. Como o Fluminense vai mandar uma terceira se na segunda ele ainda nem respondeu, está avaliando ainda. Esse é o posicionamento do Fluminense com relação às notícias vindas de meia-noite de domingo, no horário do Big Brother, do Paredão, até essa manhã do feriado de São Sebastião, na segunda-feira, feriado aqui no Rio de Janeiro. Feriado maravilhoso, São Sebastião, calor dos infernos, misericórdia, purgatório, no Rio de Janeiro. Tem passarinho voando, com uma asa painando e com a outra se abanando de tão quente que está o Rio de Janeiro. Rapaziada, mudou tudo de novo. O Gabriel, lá, o jornalista de Tricolor, trouxe a notícia de que o Fluminense colocaria um time reserva do grupo principal, né, o grupo do Mano, porque são dois grupos. Tem o grupo do Marcão e o grupo do Mano. O grupo do Marcão começou a treinar no dia 2, o grupo do Mano começou a treinar no dia 8. Então as primeiras rodadas ficavam com o Marcão, com o grupo dele. Começou a dar ruim, o Fluminense perdeu, empatou 2 vezes, perdeu um jogo. Então começou a enxertar jogadores do grupo do Mano no grupo do Marcão para ver se o Fluminense ganhava. E a coisa só foi piorando. Agora mudou tudo. No jogo contra a Portuguesa na quinta-feira, segundo o Gabriel Amaral, iria colocar o time reserva do grupo do Mano, não o grupo titular do Mano Menezes, mas sim os reservas do grupo dele, uma mescla com o grupo do Marcão. Mas o Marcão não comandaria mais a equipe. Agora está definido. É o Mano que vai comandar a equipe na quinta-feira. E não vai ser os reservas. Vai ser uma mescla de reservas e titulares com algumas peças do Marcão. Resumindo, juntou todo mundo. Acabou o grupo 1 e o grupo 2. Acabou o grupo do Marcão. O Marcão volta a ser auxiliar ali. Não sei o que o Marcão faz no Fluminense ainda. Agora é o Mano que vai assumir a rabiola. Vai lá, botar as fitinhas na rabiola. Aí que vai assumir, vai fazer o cabresto da pipa e botar essa pipa no ar. Agora é o Mano que vai comandar a equipe na quinta-feira. Agora tá todo mundo junto. Então a molecada que você tá vendo jogar, né? O Wallace, Davi, suspeito até que o Riquelme, o Isaac, não apareçam mais nesse time de quinta-feira. Agora são os titulares com alguns reservas, uma mescla, que ele vai montar um time mais forte para ver se ganha o jogo de quinta-feira da Poçante Portuguesa. Então, titulares, podemos ter estreia do René, podemos ter Cano, podemos ter o Serna em campo. O Arias não, porque o Arias está tendo um problema, está se recuperando de um desconforto muscular, o Ganso também está afastado, mas podemos ter o Cano, podemos ter o Serna, podemos ter quem? O Bernal, mas quem? O Lima, o Poçante. Eu sei que você tá com saudades do Lima, eu sei que você tá com saudade do Samuel Xavier, então ele pode jogar. O Thiago Silva também deve estar em campo, o Thiago Santos, volante / zagueirão Thiago Santos e o goleirão Fábio nesse jogo de quinta-feira contra a Portuguesa. Não é mais os reservas, agora são os reservas mais os titulares em campo nesse próximo jogo. Vou sentir falta do Riquelme. Eu acho que o Riquelme vai ficar sobrando nessa aí, quando voltar todos os titulares. Mas eu espero que pelo menos ele fique como opção no banco de reservas. Ah, não. Deve ser o Paulo Baier. Jesus. Bom feriado. Até o próximo vídeo. Fui!